Agora a próxima palestra é do Léo Xavier, CEO e fundador da Ponto Mob, uma empresa de tecnologia, de mídia voltado para os aplicativos, são parceiros nossos hoje do Rank My App, e também professor na GV, na FIAP. Então o Léo vem falar um pouco sobre a Smart Era, né? Como o mobile vai mudar do jeito que a gente conhece hoje. Então uma salva de palmas para o Léo. Valeu. Oi, vamos lá? Tudo bem, pessoal? Tá fresquinho, não tá? Tá gostoso. Mas tem uma coisa que é pior, a chuva que está caindo lá fora. Então a gente escolhe, a gente morre assado, a gente morre afogado. Hoje não tem saída. Bom, a ideia aqui, primeiro, agradecer o convite da turma da Rank My App para estar aqui, são nossos parceiros. E a ideia é dividir com vocês aqui em 30 minutinhos, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, um pouco sobre a minha visão do que vai acontecer daqui a pouquinho. Na verdade, já está acontecendo em alguns momentos, em alguns mercados, com algumas marcas, algumas indústrias, que é o próximo passo além desse mundo que a gente conhece e discutiu hoje o dia inteiro, que é o mundo dos apps para smartphones. Então, o que vai ser do mobile marketing no momento onde um ecossistema digital um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais completo, for verdade, né? Quando os nossos aplicativos, como conhecemos hoje, estiverem espalhados e até mesmo pulverizados e fragmentados. E isso eu chamo de era smart. Mas, para começar, queria dividir com vocês um pouquinho sobre o que é mobile, é um conceito clássico. E, primeiro de tudo, precisamos entender isso, e não precisamos concordar aqui também não, né? Em geral, a gente pensa mobile como sendo o celular, o smartphone, o tablet, não é? Eu prefiro achar que mobile são as pessoas, mobile somos nós. O celular é só um dispositivo portátil conectado o tempo inteiro e que nos dá, na verdade, super, hiper grandes poderes. Mas mobile também é, na minha visão, e também dados mostram isso, onde as pessoas estão. Aqui são dados da Comscore do ano passado, e já aponto aqui que 72% dos minutos que o brasileiro passa no universo digital já acontecem no universo de dispositivos móveis. É isso aí, 7 em cada 10 minutos a gente está nos dispositivos móveis. Mobile também é onde as pessoas se relacionam. Outros interessantes aqui, não tem coisa mais nova do que 15, então isso que só aumentou, mas o número que a gente vê aqui é que 80% também do tempo despendido nas redes sociais é também em mobile. Mobile onde as pessoas resolvem seus problemas, mobile onde as pessoas se conversam, passam o tempo e se relacionam, porque, no final das contas, mobile é tudo sobre melhorar a vida delas, não é? Quando a gente olha essas empresas aqui, todas aquelas que vocês viram ao longo do dia de hoje, a gente olha para a cara delas e percebe que, no final das contas, todos esses caras aqui estão melhorando, né, as nossas vidas no dia a dia. E, mais importantemente, a gente acaba começando a associar essas marcas, né, esses produtos, esses serviços, essas empresas, ao mundo de aplicativos. No final das contas, estão todos os nossos celulares e são todos apps. No entanto, cabe a pergunta aqui, né? O que é fazer mobile, não é? E aí imagino que vocês que passaram o dia inteiro aqui com essas palestras super bacanas devem ter uma certeza, bom, vou fazer um app, e fazendo um app eu vou fazer mobile. Eu acredito que não é fazer um app e fazer mobile, não são sinônimos, porque, na minha opinião, um app é tão somente a materialização de um grande serviço, de uma grande empresa. O app não é maior do que a sua empresa. O app é, sim, a grande materialização. É normal que a gente pense agora, nos anos 10, faledor, que nossa empresa é um app, mas quem tem um pouquinho mais de idade, eu tenho, o Edu tem também. Lembra que no comecinho dos anos 2000, no comecinho do século, ter uma empresa na economia digital era ter o quê? Um site. Lembra disso? Tem um site de comparação de preço, tem um site que vende flores, tem um site que entrega qualquer coisa. Nos anos 10, que é a década que a gente vive, ter uma empresa na economia digital passou a ser ter um app. Eu tenho um app que compara preços, eu tenho um app que chama táxi, eu tenho um app que ajuda as pessoas a terem uma vida mais saudável. E nos anos 20, né, a próxima década, que está logo ali, daqui a 21 meses, a gente entra no 2020, ter uma empresa vai ser ter um produto conectado. Podem apostar nisso, que vão se aproveitar exatamente dos conceitos dos aplicativos, né, da computação em aplicativos, que a gente vive nessa década dos anos 10, e na década passada, começo do século, de toda a computação via internet. E por que é importante a gente pensar que a nossa empresa não é o app é somente essa materialização? Porque se a gente pensa num app, é natural que a gente pense fundamentalmente em features. Que features, que funcionalidades eu vou ter nesse meu app?
E você acaba, portanto, limitando o que é mais importante para o consumidor, que é colocá-lo no centro. E quando a gente pensa nesse cara, a gente vai pensar, além de funcionalidades, além de atributos físicos ali do nosso produto, e a gente vai começar a pensar em construir experiências únicas, experiências digitais para esse consumidor. E por que isso é importante? Porque o digital, no final das contas, se tornou mobile, certo? A gente tem um mundo cada vez mais misturado, que é mobile, que é digital, e mobile acaba sendo o grande dono de tudo. Que a gente olha essas grandes empresas aqui, os unicórnios, como a gente gosta de dizer, e unicórnio hoje é o IPO de 10 anos atrás, não é? Todo mundo quer ter seu unicórnio. E aí a gente vê que basicamente todos esses caras ou são mobile first, ou são mobile only, só mobile. E não é porque o mobile é melhor, mais gostoso, mais cheiroso do que qualquer outra plataforma, é só porque eu estou lá, vocês estão lá, todo mundo está lá, como a gente acabou de ver em alguns. E pensando nisso, uma coisa que eu quero convidar vocês para começarem a discutir, dividir aqui comigo, é sobre o pensamento da mobilidade. Essa sim um tanto maior do que mobile, porque hoje, como eu falei lá no comecinho, a gente vive uma era onde ter um produto digital, e a gente passou o dia inteiro discutindo isso aqui, é ter um app para um smartphone, e de certa forma, confinado a um smartphone e limitar a presença digital a ser um app que está, de novo, confinado nesse smartphone. Vou dar uma risada aqui. E aí, o que eu sugiro aqui? Que a gente pode ter 2 grandes eixos de crescimento. O primeiro deles é pensar, além de apps em smartphones, o que mais eu posso ter, do ponto de vista de ecossistema digital, de presença do meu negócio, do meu produto, do meu serviço, do meu conteúdo, ainda em smartphones, até porque são 7 bilhões de smartphones no mundo, 6,2 na verdade, vai continuar, portanto, sendo o principal e mais pulverizado ponto de contato digital pelos próximos poucos anos, mas continuará sendo smartphone. Então, o que mais eu posso colocar, o que mais eu posso ter em termos de presença digital, além do aplicativo smartphone. Mas também tem um outro eixo, que é importante a gente pensar, que é esses apps, como a gente conhece, né, essa aplicação, esse aplicativo, que outras telas, ou não telas, mas que outras coisas, esse app pode habitar, né, deixando de estar, portanto, confinado somente ao querido smartphone. Não custa lembrar que Gartner aponta que lá em 2020, de novo, daqui a 21 meses, a gente parte de 7,2 bilhões de coisas conectadas no mundo para 21 bilhões de coisas conectadas. Então, certamente a gente vai ter muitas coisas além de smartphones para habitar o app, como eventualmente a gente conhece hoje. Então, avançando aqui rapidinho, vamos começar com esse primeiro eixo, dando alguns exemplos para que a gente faça bom proveito dos próximos 20 minutos que a gente tem de bate-papo, tá bom? Começando, então, pela pergunta do Marcos, que ele já foi embora, que pena, sobre os PWAs. PWAs, bom, quem não sabe o que é PWA, não tem problema, pode levantar a mão. Eu mesmo não entendo o que é PWA. Então, vou tentar explicar, hein? Vamos lá. PWA são Progressive Web Apps. Bonito em inglês, né? Mas são aplicativos web progressivos, que basicamente tomam proveito das funcionalidades cada vez mais robustas dos navegadores, né, do Google Chrome, por aí vai, e começam a emular e entregar experiências muito, muito parecidas com apps. Então, por exemplo, olha só, isso aqui é o Financial Times, aqui é o PWA do Financial Times. Quando você tem um íconezinho, você não precisa baixar da loja, ele cria ali um ícone como atalho, e você vai navegando por esse web app, que tem o que da progressividade? Ele vai progressivamente compreendendo usos, vai progressivamente armazenando dados, possibilitando, portanto, que você tenha uma performance muito mais acelerada do que no site móvel, e mais do que isso, ele também vai começando a armazenar dados no mundo offline que você pode depois usar. Parece um app, certo, gente? Um app como a gente conhece, um app como a gente baixa ali na loja, mas é um site turbinadão. Melhor, pior, eu não acredito nessa conversa, não é? Fiquem com tomem muito cuidado, eu que tenho um pouquinho mais de idade, toda vez vai nascer um matador de alguma coisa, certo? Então, quando começar todo mundo a falar, puto, o PWA vai matar o app, desconfia, tem alguma coisa muito errada. Quando alguém fala que o chatbot vai matar o app, cuidado, também tem uma coisa muito errada. A melhor opção é dar opções, não é ter um ecossistema mais plural, mais rico, mais diverso, respeitando o entendimento e a maturidade digital do cara que está lá do outro lado, que é o seu consumidor. Então, talvez pessoas queiram baixar um app na loja de aplicativos, outros queiram só digitar o URL, financialtimes.com, ft.com, criar um atalho no seu celular e, dali por diante, só usar esse atalho para acessar os conteúdos. Não tem nada de mal nisso. Chatbots, né, a segunda bolinha ali. Os chatbots são robôs, né, robôs que, dotados de inteligência artificial, de um grande motor cognitivo, passam a ser
a nova panaceia no mundo digital, não é? O chatbot é fácil. Foi até falar mal de chatbot, você já cortou lá que eu percebi, né? Estou sabendo, é você, né? Mas o ponto é o seguinte, chatbots vão emprestar para a gente, ou ensinar para a gente o valor da gente entrar na era das relações conversacionais, não é? Chatbot não é nada muito novo, né? E-commerce tem chatbots aí há 10, 12, 15 anos, aquele robô de autoatendimento. A beleza é que agora, com essa camada de inteligência, eles passam a se prestar também não só para autoatendimento, mas para entregar serviços, para fazer transações, mas mais do que isso, para inaugurar uma dinâmica de conversa. E conversa pressupõe a bilateralidade. Eu começo uma conversa, você responde, às vezes você começa uma conversa, eu respondo, eu entendo o seu momento, o seu clima, o seu contexto, estabeleço uma conversa a partir dali e vou trocando ideias com você. Mas chatbots, a gente ainda vive o que eu chamo de... Quem teve iPhone 1 aqui, levanta a mão. Ou iPhone 2, lá no comecinho, levanta a mão. Quem baixou um desses 3 aplicativos quando comprou o primeiro iPhone? É isso, né? Vocês lembram disso? É tristeza, né? A gente pagava $1,99 por um aplicativo que você virava e tomava cerveja. Nossa, que engraçado. Ou que você soprava uma vela, ou pior, esse cara é de verdade. Esse cara ficou multimilionário, esse moleque. Era um aplicativo de peido. Tinham vários sons de peido. É isso, né? Você girava, você apertava, tinha sons, vários tipos de peido. Tinha os nomes engraçados, Brown Mosquito, Burrito, Máximo e por aí vai. E por que tinham esses apps? Porque não tinha nada. E por que faziam sucesso? Porque não tinha nada. E por que as pessoas baixavam? Porque tinham que baixar. E faziam é porque tinham que fazer. E aconteceu, era uma fase, não é? Eu acredito que os chatbots, a gente vive mais ou menos essa mesma fase dos apps aí de aplicativo de peido, de pum. Que todo mundo tem que fazer o seu app, o seu chatbot, todo mundo usa o chatbot porque tem que usar, e na verdade ninguém usa mais o chatbot porque não faz sentido usar aquilo, não é? Mas ao mesmo tempo tem exemplos incríveis que explicam para a gente e nos norteiam o que, como e por que usar os chatbots como uma nova interface, uma nova lógica, uma nova dinâmica de conversa entre nós, marcas, produtos e serviços, e os nossos diversos públicos. Tem aqui um case, está em inglês, peço desculpa, um case italiano da Itália Longeva, que é uma instituição para tratar de pacientes acometidos nos estágios iniciais, é verdade, do mal de Alzheimer, e eles usam o chatbot de uma maneira absolutamente mágica, inteligente, que nos ensina muitas coisas. Vamos lá para o videocase. Ah, pulei, depois eu volto, vamos lá. O áudio está aí? Pode soltar? Vamos lá. A gente pode aumentar um pouquinho. Eu acho que a entrada do áudio não está bem conectada no computador, está saindo um áudiozinho bem baixinho. Acho que conecta melhor. Ele vai tentar de novo, a gente não testou o áudio, tudo bem. Você está vendo que está lá no fundo o áudio? Então nós vamos começar tudo de novo aqui, não tem problema. O cara me derrubou no chatbot, eu derrubei ele também no chatbot, eu devolvi na mesma moeda, tá vendo? Vamos lá. There are 9.9 million new cases of Alzheimer each year. When Alzheimer hits you, nobody can help you remember your life. Nobody, but you. Chat Yourself helps you remember by chatting to yourself. We created a chatbot which collects the entire life of Alzheimer's sufferers and gives back vital information 24 hours a day. And we've based it on Facebook, the life diary that everyone has in their pocket. Using push notifications, it helps even without any requests. Together with specialized psychologists, we trained it to answer every need, in real time and everywhere, giving sufferers the possibility to conquer fear of leaving the house. Ask without being ashamed. Take back the control of their daily routine. Chat Yourself restores independence to all sufferers and their families, especially during the initial stage of the disease. It can't stop Alzheimer, but
but it's a new way to live with it. Massimizza la qualità della vita. Per il momento sembrerebbe il massimo che c'è in questa patologia. Incrível, né, moçada? Então, duas coisas fundamentais aqui. A compreensão de contexto, onde esse cara está, por onde ele circula, qual é o momento do dia, o que é importante eu entregar para ele. Esse conteúdo era rei na era da internet, nos últimos 15, 20 anos a gente ouve isso. Contexto é rei no mundo de mobilidade, certo? E o segundo ponto, a compreensão clara da conversa. A conversa é bilateral. Às vezes, quem começa a conversa é quem sofre do mal de Alzheimer e quem usa o chatbot. Às vezes, quem começa a conversa é o próprio chatbot. Agora, os chatbots eles têm desafios também, né? E os desafios não são muito diferentes do mundo dos apps. A baixa retenção é um grande tema, o baixo uso é um grande problema. Dados da Bot Analytics, que é essa empresa aqui, apontam curiosamente que 20% das pessoas não chegam a fazer uma segunda interação com o chatbot e que 95% abandonam a conversa com o chatbot após 30 dias. Esses são os dados médias globais, tá bom? A média global de abandono de app é de 95% também, só que após 3 meses. Então, tem problemas maiores ainda a serem resolvidos, além de novas métricas também para esse mundo de bots aqui, certo? Terceira bolinha que tinha lá, que é, só para lembrar, não é? O que eu posso ocupar, né? Além ali dos meus apps dentro dos smartphones, a gente vai para o mundo das VDAs, as assistentes virtuais digitais. São esses caras todos aqui. Desde aquelas que habitam hoje o nosso smartphone, né? A Siri e o Google Assistant, que são os principais aí, não é? Até aqueles que já se combinam com as coisas conectadas e passam a ocupar também as nossas casas. Puta, a Alexa vai demorar para ser realidade no Brasil, é muito caro, o HomePod também da Apple e por aí vai. Cara, eu não contaria muito com isso, né? Tem que lembrar que, no final das contas, a lógica da conversa, a lógica da voz com uma grande nova interface já é uma grande verdade. Fazemos cada vez mais buscas, independente de idade, sexo, cor, religião e intimidade com a tecnologia. Muito pelo contrário, se a gente consegue falar, não é? 500 palavras a cada 5 minutos, a gente consegue digitar 100. É 1:5 a relação que a gente tem entre fala e digitação. Eu, na verdade, acho que falo umas 1.200 palavras por minuto, mas sem problema, estou tentando segurar aqui, é que o tempo é curto. Mas o fato é que, cada vez mais, a gente vai perceber esse caminho para uma nova interface dominada pela voz. Isso é um grande desafio para todo mundo que está aqui, não é? Quem trabalha com o mundo digital há 15 ou 20 anos, vive sob a lógica da interface visual. A gente pensa em cliques, a gente pensa em telas, a gente pensa em toques, a gente pensa em fontes, em imagens, em interfaces visuais, não é? Gráficas. E a gente tem que se compreender e tem que avançar para um mundo onde não vai ter essa interface, vai ser tudo no mundo da voz. Tem um negócio chamado Voice Commerce, o comércio feito só com voz. Basicamente, em cima desses dispositivos aqui. Movimentou no mercado norte-americano, ano passado, 2 bilhões de dólares, e vai movimentar em 2022, as pesquisas, né, gente, as projeções, mas uma das projeções, isso é Gartner também, fala de 44 bilhões de dólares de voice commerce em 2022. O e-commerce brasileiro movimentou ano passado no Brasil 47 bilhões de reais. O e-commerce brasileiro inteiro, 47 bilhões. Voice commerce nos Estados Unidos, em 3 anos, vai movimentar 44 bilhões. É explosivo, é exponencial. Então, a recomendação que eu faço a todos vocês, sejam os apps tradicionais, clássicos, no smartphone que a gente tenha, seja um site, pouco importa qual é o produto, a presença digital que vocês tenham, por favor, considerem a voz como uma próxima grande interface. Quem sair na frente vai se dar melhor, não tenho a menor dúvida disso. E aqui eu divido com vocês um projeto bacana, 2 minutinhos, da IBM, para a Pinacoteca, um case feito pela Ogilvy, brilhante, é um showcase, na verdade, do potencial cognitivo que o Watson tem, mas mais do que isso, como você reinventa uma experiência de visitar um museu, uma coisa que a gente faz há tanto tempo, usando aí o poder da voz. Vamos lá. Há alguns estudiosos que dizem que o que diferencia mesmo os homens do resto dos animais é o potencial de fazer arte. In Brazil, more than 70% of people have never been in a museum. Eu gosto de arte, mas eu nunca tive a oportunidade de ir ao museu. Não
não é um ambiente que fala comigo. O que esse jovem ou o que esse público que fala que não tem interesse em museus está precisando? Uma dessas possibilidades é que ele quer interagir mais com as obras. O grande desafio para nós era relacionar a inteligência artificial com a arte. Porque normalmente em museu você encontra o quê? Aquele rádiozinho que você vai ouvindo. Você não interage de fato. That's why IBM and Pinacoteca created, with Watson's help, an application where people can literally talk to art. Curators and educators have researched about the history of Brazilian art with books, texts, interviews, biographies, old newspapers, and even current issues related to the art pieces. Then IBM spent 6 months teaching it to Watson so it could talk about each one of the paintings and sculptures. Qual o contexto histórico dessa obra? Quantas bananeiras tem no Bananal? E você, gosta de jogar futebol? Em 1934, o futebol já era um enorme sucesso no Brasil, mas trabalhando duro na lavoura. O mestiço provavelmente não tinha tempo para jogar. Por que é um amor impossível? O que são as duas figuras no quadro? Qual estilo de pintura foi usada nessa obra? O Bananal é uma mistura de 2 estilos. O expressionismo é visto nas distorções da figura humana e o cubismo no paredão de folhas. Eu acho super válido conversar com essa arte de uma forma direta, podendo fazer perguntas totalmente malucas, não tendo vergonha das perguntas que ela pode colocar. Quantos anos ele tem? Essa obra é de 1967. Se estivesse vivo, esse porco teria 50 anos e seria o porco mais velho do mundo. De quem você tem saudade? Alguns elementos podem nos ajudar. O chapéu pendurado na parede indica que tinha um homem na casa. A foto em suas mãos, as lágrimas em seu rosto e as roupas pretas nos levam a crer que esse homem morreu. Tem a ver muito comigo, porque eu tenho saudade do meu pai. Muita. Super bacana, né? Aqui uma ação, um hacking que a David Miami fez para o cliente deles, que é o Burger King, já começando a compreender que lá nas casas de muitos norte-americanos tem já os assistentes do Google, né, físicos, e era um comercial de 30 que passava na TV. E, bom, a pegadinha é essa daqui, vamos lá. You're watching a 15-second Burger King ad, which is unfortunately not enough time to explain all the fresh ingredients in the Whopper sandwich. But I got an idea. Okay, Google, what is the Whopper Burger? O que acontecia nas casas das pessoas quando assistiam esse comercial de 15? You're watching a 15-second Burger King ad, which is unfortunately not enough time to explain all the fresh ingredients in the Whopper sandwich. But I got an idea. Okay, Google, what is the Whopper Burger? According to Wikipedia, the Whopper is a hamburger consisting of a flame. É isso, teve essa hackeada e teve uma coisa super divertida que, não sei se por querer ou não, combinado ou não, mas o Google teve uma enxurrada de pessoas falando por invasão de privacidade, a pessoa invade a minha casa, e eles bloquearam, na verdade, a resposta ao tom de voz desse cara. O que a David fez na sequência, ela começou a dublar, em cima do mesmo comercial de 15 segundos, outras vozes. Então tinha o Darth Vader, por exemplo, ok, Google, e aí vazia, e travava o Darth Vader, aí vinha uma criancinha, ok, Google, e ficou essa coisa de gato e rato aí que foi super divertida. Óbvio que não tem escala, óbvio que isso daqui é pouco praticável e escalável, mas isso só demonstra, na verdade, que a gente vai ter, sim, cada vez mais coisas em casa falando. Até semana passada, vocês devem ter lido e visto nas redes sociais, a Alexa da Amazon dando gargalhadas no meio do dia ou no meio da noite, sem motivo aparente nenhum. E o pior foi, a Amazon fez a declaração que ela tinha conhecimento deste defeito e que ia tomar medidas para resolver. Ponto. Não sabia o porquê, porque que ela estava rindo, porque que não estava. O fato é que a Alexa estava dando gargalhada quando você falava alguma bobagem, aparentemente. E, por fim, todo mundo de realidade aumentada, realidade virtual e também de realidade mista acabam sendo algo muito falado para fechar essa última bolinha do primeiro eixo,
E aqui, eu vou pular esse case, que é um case bonitinho, mas eu vou pular por conta do tempo, e vou usar um específico de realidade virtual, que tem poucas boas aplicações ainda de VR. A verdade é que ainda não escalou do ponto de vista de device. Números são díspares, mas o IDC aponta 9 milhões e 600 mil devices de VR vendidos ano passado no mundo inteiro. 9 milhões pode parecer muito, mas para uma população de 7 bilhões de pessoas, 9 milhões de devices é absolutamente irrelevante. Isso, sem dúvida, é um tema que impede a real escala ainda do VR, mas, de toda forma, vão ter indústrias que vão ser absolutamente renovadas por isso. O próximo case é um case de uma rede de hotéis, em que são vários quartos e vários hotéis, você já pode ter uma experiência bem completa, bem imersiva em VR. E faz todo sentido, né? No lugar de ficar olhando aquelas fotinhos pequenininhas ali nos sites de Booking, não no Booking, mas nos sites de Booking, você pode entrar no quarto, ver o banheiro, ver a sacada e por aí vai. É mais ou menos esse próximo case aqui. Isobar's Now Lab created from scratch a totally immersive então você põe ali o óculos e você realmente vê tudo o que está acontecendo ali dentro. É realmente impressionante. Vai na sacada, pega o coco que está lá no chão. An unforgettable experience that lets guests see the benefits of a Vacationality membership through their own eyes, even when they may be hundreds of miles from the nearest resort. Add it all up, and Isobar has been at the heart of helping a successful, albeit old-school hospitality brand transform itself into a modern, leading-edge digital company. Vocês viram, né? Tem o site, tem o site, tem o aplicativo, mas também começam a ter as experiências em VR para exatamente amplificar a lógica da experiência. Isso tem ainda barreiras, como eu disse, do device e até então barreiras de produção, na verdade, dos ambientes em VR. No entanto, cada vez mais surgem empresas que barateiam produção e a produção barateada certamente vai ser um impulsionador para que a gente tenha mais experiências ali. Agora, indo para o último eixo aqui, a gente tem 12 minutinhos para fechar. Pensando nos apps como a gente conhece hoje, quais outros lugares, quais outras telas, ou até mesmo não telas, esse cara vai ocupar? E aí a gente entra num momento onde, certamente, a conexão vai ser absolutamente ubíqua. A gente vai estar conectado a tudo, tudo vai estar conectado a todos o tempo inteiro. Isso vai acontecer, muito provavelmente, lá para os idos de 2020, vai acontecer alguma coisa no mundo que eu não sei o que é, mas tudo é 2020, vocês perceberam, né? Mas 2020 vem o tal do 5G no mercado brasileiro. E o 5G, além de entregar uma lógica de velocidade infinitamente inimaginável para a gente, estava agora no evento em Barcelona, na Mobile World Congress, e a SK Telecom, da Coreia do Sul, apresentava lá experiências em tempo real de download, né, de velocidade no 5G. A gente tem os nossos 2, 4, 5, 10 meguinhas pobres lá em casa, né, que não funciona, você liga para o cara lá, reclama e tudo mais. Velocidade flutuando entre 2.4 e 2.8 gigas. Vocês já pensaram o que é isso? Maravilha, né? Vai ser uma alegria. Mas mais importante até do que a velocidade vai ser a lógica de cobertura e também de latência dessa rede, né? Ela não vai piscar um segundo, até porque, como eu falei para vocês anteriormente, a gente sai de 7 para 21 bilhões de coisas conectadas. E aí tem uma coisa super interessante nesse mundo, que é um mundo que eu acredito que é a era que a gente está entrando nesse exato momento, tá? Que é uma era onde tudo vai ser smart. Tudo vai ser mais esperto, tudo vai ser mais inteligente. A gente vai aportuguesando as coisas, vai perdendo, às vezes, um pouco do real sentido, não é? O smartphone virou como o celular, virou smartphone, mas o smartphone é um fone smart, é um telefone inteligente. E, mais do que isso, ele nos faz também mais inteligentes, nos dá superpoderes, faz com que a gente se tornem pessoas muito mais espertas com ele. A mesma lógica do aportuguesamento está na Smart TV, né? Compra uma Smart TV de X polegadas. A Smart TV é uma TV inteligente que também redefine a forma como a gente consome conteúdo. A gente fica mais inteligente com a Smart TV. E isso vai acontecer com tudo, gente. Os carros mais smart também nos tornam cidadãos, motoristas mais inteligentes. Coisas triviais do dia a dia. Escova de dentes também, Oral-B. Um projeto já de 2 anos, não é? A escova de dentes inteligente conectada. Hoje estava lá numa reunião com a turma da LG, vendo as geladeiras inteligentes dos caras, já entende o alimento que está lá, quanto tempo que está ali, se está estragado, se não está, faz uma coisa inteligente de refrigeração mais embaixo, mais em cima, dependendo do alimento que está ali, é um negócio impressionante. E todas as coisas que a gente vestir, né, virtualmente vão estar também conectadas e vão ser mais smarts. E a gente já está, de fato, são todas as coisas que estão, de fato, acontecendo, né, gente? A Smart TV, o Smart Carro, o chat, a fechadura, a escova, o telefone, todos os wearables, embalagens inteligentes, tudo isso acaba por
criar o que eu chamo de consumidores smart, os smart consumers. A gente passa a ter uma lógica de experiência tão positiva e tão bacana em tantas frentes, que a gente também se torna mais smart, mas mais do que isso, a gente passa a ser absolutamente intolerante a má experiência, principalmente no mundo digital. E esses smart consumidores, que somos nós, e vão ser cada vez mais pessoas, começam a exigir de mim, de vocês, das empresas, das marcas para as quais vocês trabalham, ou das empresas que vocês têm, que a gente também seja mais smart, que a gente seja mais inteligente. Esse é o grande desafio que eu percebo, né? Porque as companhias começam a ficar cada vez mais smarts. Desde, obviamente, a apelação aqui, né? A Amazon fica fácil, né? A Amazon e Tesla são para essa década o que Apple e Nike eram na década passada, do ponto de vista de inventividade no mundo de marketing, né? Comunicação e negócio. Você tem o Snap, que mal começou como negócio, já se pulou para uma empresa começou como uma empresa do século X, uma social network, e o Snapchat virou o Snap já uma empresa do século XX, uma empresa de câmera. O Snap hoje é uma empresa de câmera. Tem lá, os óculos não venderam tanto assim, é verdade, mas já é um indicador claro de que ele compreende a dinâmica da próxima década. Mostrei a Oral-B e Under Armour, uma empresa de 17, 18 anos, não é tão velha, mas não é tão nova assim, mas também compreendendo a importância de construir produtos, serviços on top do produto primário que ela tem, que é o tênis. São empresas que vão ficando smarts, não é? Se a gente pensar na Amazon e voltar para aquela lógica do ecossistema, colocar a Amazon ali no meio, ela já está pintando de laranjinha da Amazon várias dessas bolas. Mas a Amazon é covardia, né? Realmente eles estão empurrando tudo para frente. Se a gente colocar a Sephora ali no meio, alguém da Sephora aqui? Não? Um elogiozinho não custa nada, né? Vai com alguém, sou eu. Mas o fato é que esses caras também já avançaram no mundo dos smartphone apps e já estão ocupando várias outras bolinhas desse novo ecossistema digital. E tenho certeza que várias empresas para as quais vocês trabalham, as empresas de vocês, também já ensaiam ter 1, 2, 3, 10 bolinhas. Tem que ter todas as bolinhas? Não necessariamente, mas certamente a gente ficar preso só ao smartphone app passa a ser um problema nessa nova dinâmica um pouquinho mais complexa de ecossistema digital. Porque, no final das contas, esse é o nosso novíssimo desafio do ponto de vista de encarar negócios com a lente aí do poder inovador de mobilidade do digital, que é construir, na minha opinião pelo menos, marcas smart, construir companhias smart. Esse passa a ser o desafio de basicamente todo mundo que está aqui nessa sala. E, para fechar, eu consegui no tempo, olha só que bacana, corri muito, mas deu. Tem um case que, para mim, sumariza tudo o que eu falei nessa última meia hora, que é da Ford, ela mesma, né, uma centenária empresa. O Fordismo data de 1914, para vocês terem uma ideia. E ela compreendeu como incorporar todos esses elementos que a gente falou aqui, né, internet das coisas, experiência, aplicativos, voz, e, mais do que isso, como tudo isso pode estar a favor de estender uma experiência de marca, de algo que passa a ser não tão mais valioso para as novas gerações, não é? Que é ter um carro, né? Certamente os meus filhos não vão compreender muito essa dinâmica de dirigir, muito menos de ter um carro. Então, tem uma coisa muito bacana da Ford usando todos esses elementos para se posicionar como empresa aí do século XX. Esse é o último case, vamos lá. Lo del coche es mágico. Cuando encendemos el motor, empezamos a movernos, se queda dormido enseguida. Es algo que hacía siempre mi padre con mi hermano pequeño y no fallaba nunca. Trabajar en este tipo de proyectos con tiempos de desarrollo tan largos nos plantea un reto no solamente tecnológico, también creativo. Hemos creado una cuna que, conectada a un coche a través de una app, nos facilita nuestro día a día. La aplicación registra todos los movimientos del vehículo. Así podemos reproducir de manera exacta en la cuna los trayectos que hacen dormir a tu bebé. Hemos trabajado con formas redondeadas y un diseño cálido inspirado en los modelos icónicos de Ford. Pero lo más importante era la seguridad y el confort del bebé, que conseguimos en posición... É hora de acabar, né?
Maravilha, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu. Muito obrigado.